Esse vídeo é um resumão sobre o Sauron em Númenor e o que ele tem a ver com a queda desse reino dos homens. Essa história é contada no Akallabêth, provavelmente a pronúncia está errada, a quarta parte do Silmarillion. Por volta do ano 3261, o Ar-Pharazôn navegou até a Terra-média para enfrentar o Sauron, que estava ressurgindo. Ao constatar que o reino de Númenor era muito poderoso e podia lá na frente atrapalhar os planos dele, ele se entrega e é levado como um refém lá para Númenor. Mas ele é muito sábio. Em pouco tempo ele consegue reverter a situação. Ele vai de prisioneiro a conselheiro do rei, usando a sua sabedoria e um anel que tem o poder de corromper. E é claro que um anel estava invisível aos olhos dos homens. Ele passa a ser chamado Tar-Mirion e faz com que aumente o descontentamento dos Númenóreanos com os Valar, que habitavam as terras imortais e eram eternos, uma vez que, apesar de ter alta longevidade, os Númenóreanos duravam cerca de 400 anos, mas morriam. Eles foram convencidos pelo Sauron a fazer um templo e começar a cultuar Melkor, o mestre do Sauron. E é claro que nem todos acreditaram nessa promessa vazia de vida eterna e não queriam cultuar o Morgoth, mas muitos acreditaram, e entre eles o rei, que caiu no conto do vigário e acatou os conselhos do Sauron. Essa adoração ao Melkor era feita no templo. Nesse templo eram sacrificados humanos capturados lá na Terra-média em sacrifício ao Melkor. E até a Nimloth, a Bela, a árvore branca, foi sacrificada em homenagem ao Melkor. Mas antes disso, heroicamente o Isildur rouba um fruto dela que vai dar origem à árvore branca que a gente vai ver em Gondor lá na trilogia dos filmes. Os Númenóreanos eles eram proibidos pelos Valar de navegar para o oeste, mas sentindo o peso da idade e instigado pelo Sauron, o Ar-Pharazôn resolve juntar uma grande armada e eles partem rumo às Terras Imortais. O objetivo deles era conquistar o mundo e a vida eterna. Um dos Valar, o Manwë, tenta mandar sinais em formas de águias nas nuvens, mas nenhum dos homens dá muita bola para as nuvens e ninguém entende a mensagem. Os Númenóreanos navegam até as Terras Imortais e os Valar não podiam fazer mal aos homens. Então eles chamam Ilúvatar, o Deus Supremo, para intervir. E para resolver a questão é muito fácil. Ele quebra o mundo, deixando Amã e Tol Eressëa inatingíveis e deixando o mundo redondo. A Terra-média antes disso era plana. Alguns dias antes de Númenor afundar, o Elendil já tinha partido de lá com seus filhos Isildur e Anarion e outros fiéis aos Elfos e Valar, em 9 navios. Eles foram rumo à Terra-média, onde estabeleceram 2 reinos, Arnor e Gondor. Alguns dos itens que estavam nesses navios são a semente da árvore branca e o Palantir, a pedra vidente, entre outros que agora não tô lembrando. O corpo do Sauron foi destruído por essa inundação em Númenor, e ele vagou em espírito, como um vento negro, de volta para a Terra-média. E nisso ele perdeu seu poder de se transformar em criaturas belas. E é por isso que mais tarde ele incorpora naquela armadura que é bem semelhante à do mestre dele, o Morgoth. Depois desse episódio, Númenor ficou conhecido como Atalante, que em Quenya significa o decaído. Tolkien nega que tenha sido baseado em Atlântida. E se a gente analisar bem, ela parece mais com a Torre de Babel. Os homens tinham várias graças e uma boa vida, mas queriam sempre mais e mais e foram traídos pela cobiça. Esse é um resumo da queda de Númenor. Então, se tu quiser saber mais detalhadamente algo, deixa aqui, que eu consulto o livro e tento responder. E se for fazer alguma besteira, lembra de olhar para as nuvens antes. E um spoiler, provavelmente vai começar por aí a segunda temporada. A Míriel tá voltando para Númenor, onde o Ar-Pharazôn vai tomá-la como esposa contra a vontade dela. Ele vai se tornar o Rei Dourado. E aí vai acontecer tudo isso que eu falei, só que provavelmente mais passado e melhor explicado.